postando força. Primeira coisa que eu tenho que fazer é parar e falar, opa, o que eu não estou vendo aqui, Senhor? Porque uma arranca lá para depois de Montes Claros, que ela não jura, né? Cada uma de um lugar. E assim, de verdade, se eu sentar aqui para ouvir vocês, a gente vai conseguir ver Deus em cada detalhe, porque não era nem para você estar aqui, não. Era para estar tudo morta ou em algum outro lugar, jogada em algum outro lugar. E eu estou falando isso com propriedade, gente, porque não era para eu estar aqui, não. Não era para eu estar aqui, não. Aprove ao Senhor me levar para São Paulo. Primeiro eu fui para Salto, depois eu fui para Bragança Paulista. Aprove a Ele me levar para lá com aquelas pessoas específicas lá. Porque entendam uma coisa, quando a gente está olhando com distância e pensando que existe um Deus que preparou cada uma de vocês aqui, Ele sabia. Como é que você chama? Ele sabia que aquilo que a Cleide precisava para conseguir o processo de recuperação dela estava na Vanilza, na Esther também. Tudo que vocês precisam está em quem está do seu lado. Agora vamos falar a verdade. Vai ter dia, tem dia, que a gente quer pegar a cabeça de uma e socar numa quina. Né? Porque tem hora que a gente quer pegar a nossa, mas assim, a gente é uma pessoa muito boa, os outros querem errar, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, então a gente quer pegar a outra. Mas é justamente esse confronto, aonde a outra está fazendo isso com a gente, que a gente tem que parar, em vez de ir lá pegar a outra, você voltar e falar, olhar com distância e falar, Deus, o que em mim precisa de transformação? Sabe uma coisa? Quando eu tenho uma dor física, a dor no corpo, ela é um sinal de que algo precisa de atenção no meu corpo. Então, por exemplo, estou com dor na mão. Tá lá que tem ruim a mão, não está inchada, mas estou sentindo. A dor está me contando que eu preciso de prestar atenção, porque meu corpo está desregulado. Não é verdade? Às vezes eu posso até ir num clínico geral, porque eu não sei qual que é o especialista que vai dar conta da minha mão, mas eu estou vendo que eu preciso de olhar alguma coisa que o meu corpo não está, ele está me dando sinal. Aí eu vou lá no clínico geral, depois ele faz os exames lá e me manda lá para onde é que eu tenho que ir, mas eu tenho que prestar atenção que tem algo aqui que precisa de atenção. Quando que eu sei que é algo psicologicamente em mim precisa de transformação, precisa de atenção? Quando incomoda. Aí o mundo vira meio que um hospital mental. Ô vaca é sua mãe. Não, é sua avó. Não, é sua tia. Mas vamos parar para a gente pensar nessa conversa. Para eu te chamar de vaca com autoridade, eu tenho que ter sido uma vaca. Ou ser uma vaca. Porque senão eu não dou conta de falar daquilo que eu nunca vivi. Vou dar um exemplo para vocês como que isso funciona na mente. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu tenho um amigo que mora num castelo lá em Nova York e quem vai cantar para ele jantar é o Roberto Carlos. Você tem amigo que tem um castelo em Nova York e o Roberto Carlos canta para ele jantar? Não. Se você escuta uma história da qual você nunca experimentou, você fala, Palácio lá, Roberto Carlos, jantar, pô. Mas se eu falo pra você assim, sabe, como é que você chama? Sandra. Sabe, Sandra? Teve noites na minha vida que eu acordei de verdade, não era possível. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Será que existia mesmo paz nesse mundo? Ou era eu que era burra e não estava entendendo como é que eu ia chegar nessa paz?
Ou será que esse mundo estava doido de tudo e eu estou num lugar que eu também estou doida e eu não estou entendendo o que está acontecendo? Porque não é possível que tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo. Quando você escuta essa história, você quase que me abraça e fala assim, estamos juntos, companheiro. É ou não é? Mais ou menos por aí. Mas não é porque você sabe exatamente o que a Nelma estava passando naquele dia, naquela noite que ela acordou, mas através das noites que você acordou, questionando a sua vida, você consegue me encontrar. Entendeu o que eu estou falando aqui? Sim. Então, quando eu te chamo de vaca, com autoridade, porque se eu falar com você assim, ô cabelo vermelho, para de conversar comigo. Isso já tinha. Seu cabelo é vermelho, filho. Mas quando eu te chamo de vaca, você tem uma definição de vaca aí na sua cabeça. Entende? Então, se eu te chamo de vaca, o que você faz? Você pega a definição sua. Mas vamos olhar com distância. Para eu te chamar de vaca, eu tenho que ter sido a vaca de acordo com o meu entendimento. Ou então ser a vaca. Porque eu não dou conta de falar daquilo que eu nunca vivi. Estão entendendo? Então, quando eu falo assim, como é que você chama Sabrina? Sabrina. Sabrina, você é uma vaca. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? De mim ou de você? De mim. Porque daqui para dentro, gente, a única pessoa que toca é o Deus da Deus. Você pode pelejar para contar como é que foi sua história, o que isso aconteceu, o que você está passando. Nós vamos entender? Vamos! De acordo com a nossa experiência de vida. A única pessoa que vai te encontrar daqui para dentro é o Senhor. Quando você para e fala assim, Senhor, olha o que eu estou pensando. Ele sabe de onde você veio, de que material que você foi feito, quais são as suas limitações, de que família que você veio, quais foram os lugares pelos quais você passou. Porque nós estamos falando, não é do Joaquim, nós estamos falando daquele Deus Todo-Poderoso que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quantas coisas você roubou, quem que você matou, em quem que você bateu. Nós estamos falando desse Deus. Então, quando eu falo alguma coisa para alguém, e eu quero que vocês lembrem disso quando vocês estiverem aqui batendo boca uma com a outra. Né? Para falar assim, não, você, filho, você foi isso. Estou falando de quem, gente? De mim. Porque alguma coisa em você remeteu àquilo que eu fui ou àquilo que eu ainda sou. E eu estou ensinando isso aqui para vocês, não é para vocês também ficar assim, ah lá, tá vendo? Você lembra lá, falou isso aqui? Não, gente, é para a gente de verdade aprender, para a gente poder se implicar com a sua história, com a nossa história. Para dizer, olha, até aqui me levaram. Até aqui eu fui conduzida. Mas agora eu quero tomar uma decisão do que eu não quero mais para a minha vida. Vamos falar uma coisa assim, ó, vocês já ouviram falar da criança interior? Quem já ouviu falar da criança interior, de curar a criança interior? Hã? Não sei. É o que vocês não, mas assim, curar a criança interior. O que é isso? Quando a gente era criança, todas as famílias têm algo disfuncional. O pai às vezes era alcoólatra, a mãe às vezes apanhava, ou o pai não existia, o pai foi embora, ficou só a mãe cuidando dos filhos tudo, não tinha comida dentro de casa, cada um tem uma história aqui. E a gente às vezes usa isso para continuar no lugar que a gente está. Mas eu só estou aqui porque minha mãe, meu pai, minha avó, a mãe lavar roupa, o cachorro, o periquito, o gato. Né? Porque aí, enquanto a culpa está neles, quem que tem que mudar? Eles, não sou eu. Uma criança de 2, de 5, de 10, de 12, de 15.
ela precisa de um adulto para ajudar ela a regular. Então o menino está lá com raiva, esperneando, que trem, aí vem um adulto e fala aqui, vamos dividir aqui o brinquedinho. Não, não pode ser assim não. Só que quando a gente olha para a gente crescendo, quem é que foi regulado aqui de forma honrosa? Quem é que foi? Ninguém. Né, gente? Então a gente não foi. E aí o que acontecia? Então, por exemplo, toda vez que nós, criança, precisava de ser regulada, a gente era ignorada, desprezada, apanhava, não era assim? Criticada, julgada. Está comigo aqui? O que acontece? Agora que nós somos adultos, nós não precisamos mais de um adulto para vir cá contar pra gente, não é? Aí o que acontece? Quando a minha criança está dando a birra ali, que tem que ser do jeito que eu quero, e aí eu acho que eu estou errada, eu não preciso mais do adulto, não sabe o que faz? Eu mesmo começo a desprezar eu. Eu mesmo começo a criticar eu. Eu mesmo começo a julgar eu. Eu mesmo começo a ignorar eu. Vocês estão aqui porque todo mundo se respeita. Todo mundo cuidou de si mesma. Consegue se acolher, consegue se amar. É, gente? Nós não aprendemos isso. E voltar o olhar para a gente, para se implicar com a sua história, é finalmente aprender a quando todo mundo vai embora, você não vai mais. Todo mundo me abandonou, mas eu não vou me abandonar mais. Às vezes eu tenho vontade. Hã? Às vezes eu tenho vontade. Você fez isso a vida inteira, Sandra. É por isso que você está aqui, filha. Não é que teve vontade, não, você fez. Agora é a hora de assumir isso. E aí quando eu contei para vocês que eu estou nesse lugar segurando nas cordas tudo para ver se eu não entro lá na menopausa, vai adiantar o quê? Nada. Se eu não morrer antes, é para lá que eu vou. Agora eu posso ir para lá, com as mãos tudo sangrando, fica segurando nas cordas. Ou eu posso soltar as cordas e falar, Senhor, aqui, me ajuda. Eu posso ir para esse lugar e dizer aqui, eu também não estou entendendo o que você está sentindo, não. Mas eu não vou embora, não. Ah, mas ninguém te quer. Pois é, eu vou me querer. Ah, mas ninguém te respeita, mas eu vou me respeitar. Ah, não, mas aqui ninguém me acolhe, mas então eu vou me acolher. Não, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não sei me acolher. Está tudo bem você não saber. O que você tem que fazer é tomar a decisão de se acolher, porque é nessa decisão que algo real e transformador começa de verdade a acontecer. Jesus, ele não conversou com as criancinhas. As criancinhas ele pegava no colo e abençoava. Jesus conversa com a mulher. Então, quando essa mulher de 49 decide acolher essa criança que está aqui dentro, que foi, gente, machucada, que foi, às vezes, abusada, que foi, às vezes, negligenciada. Entende? Não estou dizendo que a nossa história não nos trouxe até aqui. Às vezes foi o que fizeram com a gente que nos trouxe até aqui. Mas quem aqui tem menos de 18 anos? Quantos anos você tem? 19, então já deu. Ninguém aqui tem menos de 18 anos. Então, agora, eu não tenho justificativas para dizer, mas o meu pai me ajudou aqui. Não, com 19 você já tem estrutura física, psicológica, para dizer, eu posso assumir as implicâncias do que fizeram comigo. Então, quem eu sou hoje é o resultado do que fizeram comigo. Mas hoje, nessa estação que eu estou,
nessa clínica que eu estou, nesse lugar que eu estou, da forma como eu estou, eu vou decidir internamente, assumir e me implicar com a minha história. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Estão comigo aqui, gente? Porque escuta, muitas vezes a gente passa anos amaldiçoando a nossa história. Mas eu não queria ter tido o pai que eu tenho. Eu não queria ter tido a mãe que eu tenho, mas eu não queria ter passado pelo que eu passei. Eu queria ter começado a usar droga. Eu não queria, mas usou, não usou? Adianta o que, filha? Já fez. Nada, verdade. Entende? Porque a gente às vezes senta e fica ali. Entende? Nossa, mas aí a gente fica ali tentando modificar o que já foi. Não, mas se eu tivesse, naquele dia que eu usei, não tivesse usado, eu fico pensando lá. Mas lá já foi, tem quanto tempo isso, filho? 28 anos. Daqui a pouco você está falando. 51. Fica nesse lugar e daqui a pouco é 71. E ainda agora para frente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, quem eu sou foi o resultado mesmo do que fizeram comigo. Mas hoje, agora, aos 51, aos 49, aos 34, 42. aos 42, 32. aos 32, aos 39. É a partir de agora. Agora eu vou assumir a minha história, parar de ficar querendo a história da Joana, da Joaquina, da Antônia e pegar a história da Nelma e falar, eu posso reconhecer que essa não era a história que eu queria, mas essa é a história que eu tenho. Essa é a história na qual eu estou inserida. E pode aí pensar que poderia ter sido outra, poderia ter sido diferente, mas é a minha história. Então agora eu vou acolher essa história, não para eu sentar e ficar, ó céus, ó vida. Então agora eu tenho essa história, eu vou sentar aqui e vou morrer. Não é sobre isso. Mas é assumir essa história e dizer algo bom. Pode sair disso. Porque de verdade, se eu não morri ainda, é porque tem um propósito. Porque eu quis morrer, a morte corre de mim. Tá vendo? E assim, Sandra, quando a gente para pensar, gente, não, de verdade. Às vezes vocês. Às vezes pegou. Ou às vezes a gente buscou a morte. Sim. Né? Sentou lá com uma tora para ver se dava uma overdose. E não deu, não. Acabou o trem, você ficou lá o dia inteiro, vomitou. No outro dia acordou, estou viva ainda. Verdade. Então, quando a gente começa a entender, olhando com distância, que existe um Deus, que é o dono, essas conversinhas assim, meu corpo, minhas regras, minha vida. Que vida que você tem, filha? Que hora que você falou assim, hoje vou morrer? Cadê? Tá aqui Vivinha da Silva, internada, em Divinópolis, colado, Montes Claros. Entendeu? Quando a gente para de verdade para olhar com essa Não, distância. uma coisa, a senhora falou, é a realidade. É porque ninguém já não suporta mais a gente. Claro! E aí vocês ficam aqui, uma brigando com a outra, falando quem que. Não, Já entendeu? não suporta mais o que é mulher. não Isso! suporta depois. E aí, como é que você chama? Maria. Maria, esse é o primeiro passo para a transformação. E não para se colocar para baixo, entende? Mas para dizer, olha, essa é a minha É história. a realidade. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Porque de verdade, gente, vamos falar a verdade? Graças a Deus que vocês estão aqui. Sim, livramento. Para vocês não, se vocês tivessem acesso a uma bolinha, entendeu? Se eu tenho que pensar a agenda de um lugar, enfiar a agenda lá no outro lugar, para já não ter acesso a nada. Oi, me tirou de São Paulo. Aí. Para a gente não ter acesso, para a gente poder parar, né? Porque a gente precisa de um tempo. O primeiro mês que a gente entra para a clínica de recuperação, porque o mês está todo mundo já tomou um chá de já tô bom, já entendi
Não, agora eu já dou conta. Não, eu posso ir embora. Agora é isso mesmo. Tem que ficar mais. Segundo mês. É, O chá já tá bom, acabou. Aí o segundo mês começa as implicânciazinhas. Fica uma implicando com a outra, fica uma disputando com a outra. Quem é que a história é melhor, a história é pior. Então me dá licença comigo. Pode ir lá, sim, vai lá. Aí o segundo mês começam a disputar. Quem que tem a história menos ruim? Quem que sabe mais? É uma disputa. O terceiro mês começa as culpas. Não, mas eu só estou aqui porque meu pai, porque minha avó, porque o periquito, porque o cachorro. Lá pro quarto mês, começa a cair umas fichas. Que aí já passou a abstinência física, já passou a abstinência psicológica. Aí, às vezes, lá pro quarto mês, você consegue parar e falar assim, meu Deus, vamos lá, eu estava falando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Que talvez, você, pela primeira vez, você vê onde é que você está. Eu do dia eu falo, meu Deus, se eu não de shampoo, quando eu vim parar, Deus tem algo bom pra mim aqui, porque eu vim parar de shampoo, porque dessa distância. Mas não adianta você ficar sentada. Mas não adianta você ficar sentada esperando assim, Deus, o que você tem pra mim? Ah, não, sai de perto de mim. Deus, o que você tem pra mim? Ah, não, aqui não vou fazer nada, não. Não, entende? Não, é de verdade. Quando Jesus ensina a orar, o que ele fala? Vai lá no seu quarto. Fecha a porta. E, gente, nós não estamos falando de quarto físico, não. É esse quarto aqui, ó. De verdade, mas para que eu possa conversar com Deus, eu tenho que olhar para mim. Porque se eu conversar com Deus a partir de um sentimento de raiva, Deus é um garçom. Não, Deus, olha o que meu pai fez comigo, Deus. Transforma meu pai lá para ele me receber de novo lá em casa, Deus. Aqui, arruma para mim um lugar. Ô Deus, retira isso para mim. Ô Deus, põe aquilo ali para mim. Que Deus que é esse que eu estou conversando, gente? Vocês estão entendendo que é um garçom? Então eu preciso de aprender a olhar para a minha vida com distância. Eu preciso parar e ver a minha história na minha frente. Para que eu possa conversar com Deus a partir dessa que observa a história. E fala, Senhor, olha, é aqui que eu estou. E eu estou aqui por tudo isso aqui que fizeram comigo mesmo. Então eu, na minha ignorância aqui, eu tenho certeza que eu estou certa. E que está todo mundo errado. Mas agora, aqui conversando com o Senhor, eu estou tendo consciência de que eu estou conversando com o Senhor. Não é com o Joaquim, que tem bilhões no banco ou fala 700 línguas. Não. Eu estou tendo consciência de que eu estou conversando com a única pessoa que sabe os códigos dessa digital. Porque o Salmo 139 fala que lá no ventre da minha mãe, ele estava me desenhando. E aí dá uma impressão, né, da gente falar assim, então Deus é muito sacana, porque ele foi me desenhar lá naquele evento lá, para eu viver tudo aquilo que eu vivi. Entende? Jesus já falou pra gente que aqui nós vamos ter aflições. Então nós não estamos aqui de férias. E ele não colocou você no ventre daquela mãe para passar aquilo que você passou, porque você não presta. Tem um propósito. Se aquilo que aconteceu com você acontecesse comigo, eu morreria. Pode ir. Vocês ainda estão conseguindo seguir o que eu estou falando aqui, gente? Eu posso continuar mais um pouquinho? Se aquilo que aconteceu com você acontecesse comigo, eu morreria. Se aquilo que aconteceu comigo acontecesse com você, você morreria. Quando o Senhor estava desenhando você lá no ventre da sua mãe, Ele já estava colocando todas as ferramentas para que você desse conta de chegar. Que de verdade, sabe? 51 anos, tem 28 que está nessa munha da droga. Não era para estar aqui não, filha.
em Divinópolis, no projeto Pérolas. Vocês estão entendendo, gente? Porque às vezes a gente fica muito bitolada. Nelma. Não, é uma coisa tão engraçada, porque quando você está lá fora, igual eu no meu caso, não ensina nada da palavra de Deus. A vida eu tocava ela. E quando estava na hora do perigo, aí a gente lembra de Deus. O santo né? que tiver disponível, você chamava, né? Sim. Aí, entrando aqui para dentro, os primeiros dias, não é aquilo tudo. Aí, quando você começa assim, a sentir gosto pela palavra de Deus, aí você já vê que a vida é totalmente diferente e é uma coisa tão incrível que Deus fala com a gente de uma maneira ou de outra. A Bíblia fala que não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolheu você. Eu ficava com isso na minha cabeça e pensava assim, gente, E a senhora o que é isso? sinceramente acha? O quê? Sinceramente, depois de 28 anos, eu acho que tem jeito. Sabe, tem? Aqui, Você começa a usar droga com 20. Aí você já está com 51 anos, o tempo passou. pois é. Então, digamos, Sandra, Quer dizer, a vocês metade da entenderam a sua vida pergunta foi aqui? Entendemos. Sim. Então vamos raciocinar junto Não, com você. desculpa estragar. Não, me estragar não, é isso mesmo. É para isso que nós estamos aqui, para a gente poder. 51. Digamos que eu saiba que você ainda tem 30 anos pela frente. Mais 30 na droga ou mais 30 no novo? Porque 30 anos é 30 anos. Então, não dá pra você fazer Gente, muita digamos coisa, que né? vocês tenham 5. Se eu conseguir viver 5 diferente de tudo, porque eu te entendo essa sua pergunta, a gente olha pra gente e fala assim, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que já aconteceu, depois de tudo que já passou, a gente quase que chega para Deus e fala, Deus, dá uma incineração aqui, põe fogo, porque não tem conserto isso aqui não, joga fora. Não, Faz pode pensar outro. assim, não. Não, às vezes é assim Eu já que não a estou gente... pensando assim. Você já não está, mas é o que a Sandra está falando. Então Ah, eu não preciso olhar para isso. Entende? Porque falar com você, não pensa assim, não. É isso que está aí. Olha para isso. Entrega para Deus isso. Entende? Se você desse conta de fazer diferente do que você está fazendo hoje, para você melhorar, você não estava fazendo. Então, assim, qual é a estação que eu tô? Como que eu tô agora? Eu tenho que parar de sair, gente, desse lugar de classificação. Eu tô certo, eu tô errado. Isso é bom, isso é ruim. Não, peraí, aonde que eu tô? Olha, Deus, o que tem para agora é isso aqui, ó. É raiva, é decepção, é rancor, é ódio. É isso que tem para agora. Mas com isso que tá aqui, eu quero te oferecer isso. Eu quero entregar a minha vida, que só sobrou isso. Tem mais nada não. Mas eu quero te entregar. Porque nem eu tô querendo ficar com isso. Mas aí eu tenho que ficar comigo mesmo, então eu vou entregar isso aqui É pro Senhor. verdade. Entende o que eu estou dizendo? Porque assim, quando a Bíblia fala, olha, venha a mim do jeito que você está. Não é para você permanecer nesse lugar, mas eu preciso olhar para onde eu estou agora. E como que eu estou funcionando nesse agora. Entende? Então, por exemplo, eu posso sair e falar assim, Senhor, eu quero pegar a cabeça da Sandra e socar numa quina ali. Mas eu já fiz isso com outras pessoas, então, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Você faz o movimento de olhar com distância. Porque a nossa tendência é ficar nessa classificação. Entendi? Um disputando com o outro, quem é que está errado, quem é que está certo. Não, gente, não é sobre isso, não chega. É sobre parar para ter ouvidos de ouvir e olhos de ver para dizer, Senhor, aqui, é o seguinte, rebentei com tudo que o Senhor deu até agora. Mas não morri.
Então, o que o senhor está querendo? Me dá ouvidos de ouvir. Entendeu o que eu estou dizendo? Me dá olhos de ver. É aqui que eu estou. Entende? Então, entrar para o seu quarto é você parar e voltar esse olhar para dentro. Mas não é para você ficar bitolado, é para voltar a olhar para dentro, para você colocar a sua história na sua frente e olhar para isso. E reconhecer o que sobrou. Raiva, decepção, frustração, desesperança. E isso sobrou. Mas aí eu acordo e não morri. Então, o que eu vou fazer com isso? Tá vendo? Então você vai pegar isso em Deus. Todos os dias. A todo momento. Não, mas eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. De verdade, não interessa não. Hoje. É aqui que você está hoje. Então hoje, entrega o que você tem. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que não tem jeito de sair água doce e água amarga de uma mesma fonte. A mesma energia que eu gasto tentando provar para você que eu não sou tão ruim assim, igual eles falam. Tentando provar para você que eu até dou conta de ficar aqui. Tentando. Está todo mundo fazendo aqui? Vai ser a mesma energia que eu vou gastar para voltar a olhar para mim, olhar minha vida com distância e começar a entregar ao Senhor isso que eu estou enxergando. Nelma, tem jeito de fazer os dois? Essa é a parte que me cabe. Essa é a responsabilidade que me cabe. Então eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, a culpa é sua, você não me mudou porque você não quis. Há uma responsabilidade que me cabe. Eu estou disposta a entregar. Isso, porque a gente tem, isso não é da Sandra, isso é do ser humano. Quando a gente para pensar em Deus, a gente fica pensando assim, mas eu não posso chegar perto dele desse jeito. Eu tenho que chegar com alguma coisa. Aí a gente fica tentando melhorar a gente primeiro, para depois chegar nele. Ou então a gente fica tentando ver se a gente já conseguiu alguma coisinha, para poder ir lá, tipo assim, né? Para ele não me julgar fora, não. Porque todo mundo me julgou fora, então eu tenho que chegar com alguma coisinha. Como se fosse uma barganha. Só que nós não estamos falando do nosso pai terreno, que às vezes batia, que às vezes era omisso, que às vezes nem gostava. Não, nós estamos falando daquele que desde a criação do mundo pensou na gente. É difícil a gente parar e imaginar assim, Deus, como assim que eu sou amada? Eu não me sinto amada. Mas quando eu entendo que eu mesma me abandonei, como que eu vou me sentir amada? Eu não sou amada nem por mim mesma. Então, eu começo a aprender a me amar em Deus. Quando eu olho para mim e falo, Senhor, olha, foi isso aqui que sobrou. Mas eu não quero mais me abandonar. Eu não quero mais deixar de me acolher. Então, o Senhor me ajuda a eu me acolher. Eu não sei, a Bíblia está falando que eu sou amada. Mas eu não me sinto amada. Eu não sei reconhecer amor. Porque muitas de nós reconhecem amor quando é desprezada. Reconhece amor quando apanha. Reconhece amor quando é ignorada. Essa foi a definição de amor que a gente aprendeu às vezes desde criança. A gente não sabe reconhecer, ser reconhecida, ser acolhida. Então a gente não aprendeu isso não. Quem pode nos ensinar isso é o Senhor. Mas eu preciso primeiro, então, definir esse Deus. Vocês estão comigo? Eu preciso definir esse Deus. Que Deus que é esse que eu digo conversar? Eu estou falando de um Deus que me encontra
aonde eu estou, que independente se ninguém consegue me enxergar, se eu parar e falar, Senhor, olha o que eu estou pensando. Esse Deus que me encontra nesse lugar, que sabe onde eu estou, que sabe de onde eu venho, que sabe de que material que eu fui feito, de que quando eu paro e penso nesse Deus, eu consigo perceber que é um Deus que sabe de mim, sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, sabe do que eu sou capaz, sabe do que eu dou conta. Então, se eu tenho essa consciência, quando eu começo a me definir como quem é burra, quem não sabe nada, quem não tem dinheiro, peraí, esse é o que eu estou achando, não foi? Que palpite que você deu para Deus da cor do seu cabelo? Nem isso te pertence. Você está comigo? Então, se você está falando que eu sei isso, eu sei aquilo outro, na verdade, você não sabe quem você é, porque você não deu palpite nem na cor do seu cabelo. Então, é com ele que você vai buscar quem você é. Entende? Você vai abrir um espaço dentro de você para dizer, olha, quem eu acho que eu sou é isso, isso, isso e isso. Mas agora eu estou entendendo que tem um Deus que me criou. Então eu não conheço o que ele sabe de mim. Eu vou abrir espaço porque eu quero agora ter ouvidos de ouvir para me ouvir o que ele tem para dizer sobre mim. Estão entendendo? Eu preciso saber que é um Deus onipotente. Que ele é a única pessoa que pode fazer a transformação interna que nem eu e ninguém consegue. Nem filosofia, nem ciência, nem dinheiro consegue fazer. Então eu paro, e aí vocês entendem, gente, que vocês não têm que estar lá em Nova York para fazer isso não. Vocês não têm que estar lá numa empresa ganhando milhões para fazer isso não. Vocês podem estar aqui na clínica de recuperação, aqui na Pérolas. Entrando para dentro do seu quarto para dizer, Senhor, o Senhor me vê. Eu não sei quem eu sou. Ou melhor, eu sei. A pessoa que eu sou é isso. Mas eu estou entendendo que eu não dei palpite na cor do meu cabelo. Então, eu quero saber quem eu sou no Senhor. Ensina. Quando eu me coloco nesse lugar de me abrir para receber o novo de Deus, a transformação virá acontecer. Como assim que eu sou no Senhor? Porque quem você é hoje? Define para mim a Sandra. Não, complicado. A Sandra é inteligente? Tão inteligente que chegou aqui na Pérolas. Tá vendo? Quando a gente senta, a gente fala assim, eu sei que eu sou inteligente, mas aí já vem outra voz para dizer assim, você é inteligente, mas você vem para Pérolas. Ah não, eu sou. Tá vendo? A cabeça da gente não vai fazendo isso? Vai. Então se a gente senta para entender uma lista, a nossa lista nunca é boa. É verdade. Tá vendo? Essa foi uma lista daquilo que fizeram com você. Não diz respeito a quem você é. Quem que sabe quem você é, Sandra? Ah, não, minha mãe sabe. A sua mãe deu palpite na cor da sua pele. Não. A sua tia deu palpite, como é que vinha a sua unha? Então, quando eu paro para falar assim, eu quero conhecer quem eu sou no Senhor, eu abro um espaço dentro de mim para dizer, peraí, tem um Senhor que eu não conheço não. Eu tenho que começar a entender que tem um Deus que desenhou essa textura aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Essa cor do olho aqui. Esse jeito esquisito de ser. Esse jeito diferente de ser. Que às vezes a gente define como uma coisa ruim, mas às vezes é o que Deus está precisando para ser o pão da sua colega aqui, ó. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem jeito de trazer transformação completa. Recuperação completa. Não estou falando de droga, não. Estou falando de identidade. Gente, vai acontecer mágica. Não vai. Pior que O que nós queremos? Uma pílula para a gente tomar, continuar comendo carne gorda e ficando magra. Vai acontecer isso aqui, gente? Não. Mas tem um processo. Agora, eu estou decidida a passar pelo processo?
ou eu vou continuar, Um processo. ou eu vou continuar gastando vida. Porque deixa eu te contar uma coisa, se tem 30 anos pra você viver, isso não te pertence. 30 anos. Como é que você vai viver eles? 30 anos ainda. Como é que você vai viver eles? É em Deus? Ah, quer dizer então que se eu estiver em Deus não vai ter aflição, não? Jesus já falou, gente. Enquanto nós estivermos esse corpinho aqui, ó. Então escuta o que eu vou falar com vocês. Não é sobre não sofrer. De todo jeito, nós vamos sofrer. Agora, eu vou sofrer com propósito, começando a buscar quem eu sou em Deus. Agora você entendeu o que é isso, Sandra? Buscar quem eu sou em Deus. Ou eu vou continuar gastando vida e energia, porque a mesma energia que eu vou gastar, eu vou gastar outra. E os dois vai doer, tá entendendo? Não é sobre não doer. Agora, se eu continuar nesse lugar aqui, é mais do mesmo. Vocês sabem qual que é o movimento da noia? Vocês sabem o que é noia, não sabe? Nós sabemos. O movimento da noia. Esse aqui. Me dá uma impressão de que eu estou movimentando. E tô. Não tô? Cara, Se eu plantar cebola, eu vou colher o que, gente? cebola. Tem jeito de vir uma melancia, não, filho. Entende? Então eu preciso assumir a responsabilidade pela minha vida. De que maneira que eu estou vivendo? Qual é o meu onde hoje? Como que eu estou funcionando hoje? Entende? Assumindo nesse lugar. E o Senhor vai te conduzir. Porque, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi Ele que conduziu vocês até aqui, gente. Ninguém escolheu estar aqui. Ninguém escolheu estar aqui com essas pessoas. Ninguém escolheu estar aqui no mês de setembro, em 2025. Ó, hoje, geralmente vem um tanto de gente, né? Ivonildo, vê só eu e a Angélica. Era para nós duas estar aqui. Entende? A gente precisa aprender a fazer esse movimento de olhar com distância e dizer, opa, tem uma mão que não é minha. E que não é da Joana e que não é da Maria. Tem uma mão me conduzindo para esse lugar. E aí eu me proponho a me voltar para esse Deus e dizer, olha, eu não te conheço. Mas eu abro meu coração para te conhecer. Porque até aqui eu tentei tudo. Eu já li todos os livros, eu já fiz tudo e cheguei nesse lugar aqui. E se eu continuar nessa toada, a forcinha do meu braço, E deu ruim. Deu ruim. mais do mesmo. Sabe qual que é a definição de insanidade? Repetir os mesmos comportamentos esperando um resultado diferente. E aí, para fechar, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu começo a desenvolver um relacionamento com Deus, eu começo a contar para Ele as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu estou pensando. Eu vou caçar refúgio lá na presença dele. Nós temos uma tendência, gente, de desenhar para Deus e falar, Senhor, me tira daqui, me leva para ali, faz isso para mim, faz aquilo outro para mim. Se a gente olhar com distância, tudo que a gente desenhou nunca aconteceu do jeito que a gente quis. Mas quando a gente começa a entregar a vida para o Senhor, vai acontecer uma coisa maluca. Ele vai levar você para uns lugares, vai levar você, e às vezes eu não vou nem dizer muito um lugar externo, viu, gente? Mas lá dentro de você mesmo, vai pegar em lugares lá que você não vai, você vai falar assim, não, Deus, não sabia que eu tinha uma profundidade dessa não. Então vai ter lugares que vai doer demais, vai ter lugares que você vai falar assim, eu tô doida da cabeça, vai ter outras coisas que vão, entende? Mas se você aprender a olhar com distância, você vai a todo momento
perceber a mão dele te conduzindo ao novo. E entendam que vocês, e não é porque vocês usaram droga, não é porque vocês são menos inteligentes, ninguém sabe como que Deus vai fazer. Mas Ele nunca faz por caminhos previsíveis, sabe? Só que a gente que já usou droga, a gente já tem uma certa vantagem. A gente andou em lugares que nem a gente nunca imaginou que poderia ter andado na vida. Então a gente já sabe se entregar para o louco, né? Você quer falar? Ah, não, você está só segurando o caminho. Entende o que eu estou dizendo? Então cabe a cada uma de nós, assim, não é sobre ganhar dinheiro, ter que estar em outro lugar, ir para outro país, buscar outra coisa, não. Aqui, nesse projeto Pérolas, com essas pessoas, se você parar para aprender a olhar com distância, para conversar com esse Deus a partir daquela que observa e começar a entregar o seu coração. Deus, olha, eu quero fumar de novo, mas eu estou entendendo que esse trem já me levou e me trouxe até aqui. Me ajuda a prestar para mim não fumar de novo, não? Não é negar o que você está sentindo, tá entendendo, gente? Não é negar o que vocês querem, mas é conscientemente, a partir do que você está sentindo e querendo, você entregar isso para Deus e falar, me ajuda a prestar, porque eu não estou prestando nem para sentar aqui, isso que eu E estou olhar para trás e ver tudo que você já viveu. Mas depende, você pode ficar olhando para trás vendo o que você já viveu e achando que lá estava bom também. Ah, não, se tivesse bom, a gente não estava aqui. Já ouviu falar de sentar? Falou, bom, teve um dia que a gente saiu assim e tal, aí fumou. Isso não é conversa. Falar que foi ruim, foi ruim. Fala se a onda não é boa. Não, gente. É, boa. Então não é sobre sentar e falar da onda. Entende? É sobre sentar e dizer, Senhor, olha, aqui meu corpo está querendo e eu não estou prestando nem para não O que o querer. nosso corpo quer? Psicologicamente? O corpo É. é dependência, vício, né? E aí se nós estamos falando da Bíblia, psicológico, é isso? e se nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando também de um mundo espiritual. Também tem, Né? Então tem influências também espirituais que ficam, né? E a gente está dentro desse vício aí. A única pessoa que pode trazer libertação é Jesus, gente. Não existe transformação real por inteligência. Não existe transformação real por capacidade. Não existe transformação real por dinheiro. A transformação real e de verdade só acontece em Jesus. Não tem outro lugar. Você pode melhorar? Pode, mas não transforma. Aí você melhora um pouquinho até feder de novo lá na frente com nome e endereço diferente. Transformação acontece em Jesus. Entendeu? Alguma pergunta? Não. Podemos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada por esse momento, obrigada porque, apesar de nós, o Senhor não nos abandona. Obrigada, Espírito Santo. Nós pedimos que todas as fichas que caíram aqui possam permanecer e que os teus anjos estejam aqui ministrando sobre cada um, Senhor. O discernimento, a clareza, a sabedoria que vem da parte do Senhor. Eu peço que o Senhor coloque em cada uma delas a disposição e o bom ânimo de entregar para o Senhor o coração, para que o Senhor possa fazer a transformação em cada vida e que o seu nome seja glorificado por isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada